Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre um livro que é muito interessante e tem como título A Ordem do Caos. E nós estamos conversando com a sua autora, que é Regina Renes. Mas antes de nós retomarmos essa nossa conversa, gostaríamos de falar um pouquinho sobre a sua oportunidade de colaborar conosco e de colaborar com as pessoas que não têm acesso à informação, ao consolo, à orientação, a essas oportunidades que nós estamos tendo aqui, de aprender um pouco mais, de ouvir aqueles que já estudaram um pouco mais, que já têm uma experiência. E você pode colaborar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova para que nós possamos chegar a essas pessoas com mais facilidade e com mais qualidade. Você pode ligar para 0800 12 18 38 e ajudar o mundo a se tornar um mundo melhor, um mundo mais feliz, a felicitar mais pessoas e com isso se felicitar. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Regina, vamos falar desse livro que é assim, eu chamaria esse livro de gracioso, mas ao mesmo tempo importante, porque te leva de uma forma muito fácil a conceitos muito importantes, né? Então, vamos falar desse objetivo seu, que é, né, que você falou até que foi uma coisa meio sugerida, meio inspirada. A parte do Livro dos Espíritos foi uma sugestão das meninas da editora, a Erika e a Marta, de acrescentar mais algumas coisas. E aí a linguagem do Livro dos Espíritos, quando eu fui olhar, tinha tudo a ver com as coisas que eu estava falando, né? E aí acrescentei, inclusive depois de cada citação do Livro dos Espíritos, que é aí que eu entro como personagem, é sempre a parte mais séria. Porque o Anjo e o Lúcifer, eles brincam muito para passar os conceitos, né? Isso porque, desde o primeiro momento que eu peguei para escrever esse livro, que eu sentei, uma informação me veio importante. Seja simples. Sim, que é difícil, que eu acho que é o mais difícil escrever simples, falar simples. Ainda mais para quem gosta de escrever, né? Que gosta de colocar um linguajar, lógico, né? Mas isso era uma coisa que, assim, era uma ordem, né? Seja simples. Eu não tinha nenhuma outra restrição, só essa, seja simples. Mas foi fácil, porque foi indo e eles, com certeza, me intuíram muito, porque eu dava muita risada depois das respostas, né? O personagem toma vida mesmo, é muito engraçado. E o objetivo disso, como você falou, graciosidade, é para chegar no jovem, que eu acho que cada vez mais chegando informações e mensagens, trazendo a doutrina para eles com uma linguagem fácil, é onde a gente vai conquistar, né? E vai trazer as experiências que a gente já tem aprendido, ainda tem muito para aprender, mas já aprendeu, trazendo para eles de uma maneira fácil de entender. Fácil, jovem, porque com só o fato do nome do garoto que nasceu ser Lúcifer, né? E quem ler o livro vai saber do que nós estamos falando, né? Eu acho que isso mexe com o jovem. Nossa, isso aqui é muito bom, é muito... Lá no linguajar deles, eu não sei hoje, né? Os linguajares, né, os termos que eles usam, mas assim, 10, é maneiro, não sei bem se eu ainda estou muito, muito fora, não, né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? Eles vão se identificar com essa jovialidade da linguagem. Né? Eu acho que sim, porque como Lúcifer acaba sendo um nome proibido, e não sei nem porquê, né, assim a gente coloca isso, e isso o jovem gosta, né? É proibido? Então tá bom, é isso que eu quero, exatamente. Agora, uma coisa interessante que eu achei fabuloso, e que isso no Centro Espírita acontece muito, por exemplo, nos cursos em que existe a aula prática. E na aula prática, na mediunidade, você vai dar passividade a um espírito um pouco mais endurecido, um pouco mais rebelde, enfim, que eles chamam de espírito obsessor. Aqueles que estão aprendendo sempre ficam um pouco preocupados. E eles querem usar uma linguagem com esse espírito, uma linguagem assim, muito melosa, muito de, faça oração, seja bom, enfim, né? Uma coisa... Sem conteúdo, sem argumentos concretos. E você mostra aqui que o Lúcifer, que é o anjo lá da treva, ou o espírito mais rebelde,
ele sabe muito bem como funcionam as coisas, né? E eu acho isso interessante. Isso também partiu de você ou também você foi inspirada a caminhar por essa trilha? Na verdade, a história foi seguindo ela vindo, né? Então, assim, aí você tem os estudos e vê, observa quando tem as desobsessões, tudo, e vê que como funciona, como não funciona. E é óbvio que ele sabe, né? Porque ele é um ser mais antigo, então tem toda a experiência desses seres. Meio que dizendo assim, olha, vamos ver, vamos mudar um pouquinho a linguagem, vamos tentar de outra maneira, porque na verdade o caminho é o amor, né? Isso. E tem aquela coisa que a gente acaba fazendo, achando que sabe, e a gente não sabe quase nada ainda. Então é uma sugestão, né? Uma sugestão para se seguir para um caminho. E aí até tem uma hora que ele fala de perdão, assim, com uma voz, todo mundo cai na risada. Então é bem isso, entendeu? Tipo assim, uma sugestão para seguir um caminho, tentar outro caminho. E perceber que até aqueles que já têm o conhecimento e que fizeram porque quiseram, e a dificuldade de voltar, né? De voltar para o caminho do bem, né? De voltar para o caminho. Então não somos os únicos. Não, a gente comete muitos erros a todo momento. E a todo momento a gente tem chance, né? E é bem isso, é difícil, muito difícil. Você imagina, então, um ser que teve todo esse histórico. E aí eu fico pensando nos seres que estão em cadeias, né, presos, que cometem crimes. Você imagina o peso disso aí para todos esses seres. Então, eu acho que seria um trabalho extraordinário se nós pudéssemos levar esse conforto. Porque, assim, lógico que cada pessoa que comete o crime, que agride, né, ou a natureza ou um outro ser, deve ser corrigido, né? Mas corrigido e não só encarcerado e punido, né? Se nós pudéssemos levar essas orientações, que são orientações singelas, mas muito sérias, né? Sim, eu concordo. Seria, eu acho que o trabalho extraordinário para a humanidade, né? Eu acho, porque não adianta você prender a pessoa e não ensinar. Por exemplo, eu acho que eles deveriam trabalhar o dia inteiro, o pessoal que está preso, e estudar à noite, ter essas oportunidades, né? Porque assim é que você consegue voltar. Simplesmente encarcerar não vai resolver nada. Então, é muito sério, são coisas muito sérias, né? Que precisam ser pensadas. Eu acho que devagarzinho, eu acho que seu livro é uma semente, por isso que eu falei, é um primeiro trabalho que é uma sementinha. E vamos indo por aí tentando e dando sugestões, né? Você está se associando a outros tantos que já existem. Exatamente. Quem sabe a gente toma uma força maior para conseguir impulsionar de fato essa nova conduta. Essa nova conduta, porque a palavra é muito importante, né? Então vamos falando e vamos mostrando e sugerindo. E vamos ver se dá certo, né? Porque a gente não sabe se dá certo. A gente acredita que sim. É isso mesmo. Então, muito bom. É isso mesmo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.